Nesse trabalho eu vou apresentar o LogWeDo com checkpoints. Fiz a implementação usando a linguagem Python com o SGBD MySQL. Parte do código foi passada pelo professor da disciplina. Beleza, aqui é o arquivo principal, tem os arquivos de testes, que são teste 03 e teste final. Certinho, então. No arquivo log.py, o que eu acrescentei? Eu fiz a importação dessa biblioteca do MySQL para poder fazer as conexões, manipulações dos dados usando o SGBD MySQL. Aqui eu criei uma variável final teste, eu fiz a atribuição como false e depois eu criei uma outra variável tabela arquivo que vai receber o nome do arquivo a ser manipulado. Aí, se essa variável final teste for verdadeiro, aí vai receber o arquivo do teste final. Assim vai manipular qualquer arquivo que for passado, só vai ter que alterar aqui a variável final teste para false ou para true. Beleza. Aqui, que acrescentei nessa parte aqui, tem o start checkpoint para poder buscar o início do checkpoint, o end checkpoint também para buscar o fim, e aqui o start para ver qual transação que foi iniciada. Beleza, aqui criei uma função dbConnection aí que vai tentar fazer a conexão com o banco de dados. Criei o banco de dados chamado logtp2. Aqui o usuário e a senha é vazia. Aqui ele tenta realizar uma conexão, se der tudo certo vai retornar a variável connection para poder usar posteriormente. Beleza, aqui criei uma outra variável connection que vai receber o retorno da função. E aqui um cursor que vai permitir na manipulação dos dados com o SGBD. Criei uma lista de start transaction só para ver quais transações que foram iniciadas. E uma outra lista checkpoint value para ver quais transações que estão no checkpoint. E beleza, aqui no laço aqui, esse trecho aqui é para verificar o commit. Esse aqui vem do professor mesmo, sem nenhuma alteração. O que eu acrescentei aqui nessa parte é esse if para verificar se encontrou o fim de um checkpoint. Aí se encontrou, vai atribuir a variável end que foi declarado antes como false, vai atribuir como true. Aí beleza, aqui vai buscar o início do checkpoint com a variável que foi criada anteriormente. Aí caso encontrou o fim do checkpoint e encontrou também o início do checkpoint, aí vai criar uma lista para receber as transações que estão dentro do arquivo do log. Aí beleza, aí vai fazer um for aqui, enquanto tiver transação, vai atribuir cada transação na lista checkpoint value. Beleza. Aqui é só para pegar os dados que as transações que tiverem commit, porque se não tiver commit não importa pra gente, não importa pra gente na implementação. Beleza, aqui dá pra ver que tem um reverse aqui. Por que o reverse? Daí vai começar a ler as informações de baixo para cima. Por que de baixo para cima? De baixo para cima só para poder pegar os dados mais recentes. Beleza, aqui vai verificar quais transações que foram iniciadas, aí colocando a transação numa lista de Started Transaction.
Beleza, depois criei essa lista de uncommitted para receber a diferença entre os dados do Redo e os dados que foram as transações que foram iniciadas. Beleza, então. Se a transação foi iniciada, mas não achou nenhum commit, aí vai entrar nessa lista de uncommitted. Aí o que é? Essa lista de started transaction, ele pega todas as transações que tem um início, e ou seja, que foi iniciada. Aí, uma vez que a transação é iniciada, ele entra nessa lista. Então, o que vai fazer a diferença é que vai pegar a diferença entre as transações que estão no Redo. Se a transação foi iniciada, mas não está no Redo, aí vai entrar como uncommitted. Beleza, aqui vai imprimir a lista de checkpoint value, os dados que estão do checkpoint, a lista do redo e os dados que foram as transações que foram iniciadas, mas que não deram commit. Beleza. Aqui tem uma outra variável de updated value. Mais para frente a gente vai ver por quê. E aqui tem uma verificação para ver, para pegar as linhas com números. Aqui vai ver se cada transação está na lista de redo que tem e se não está na linha do checkpoint. Por que na linha do checkpoint? Porque isso não vai servir mais para frente. É que a gente quer pegar somente os dados mesmo, somente os dados. Aqui esse ID vai pegar os dados de cada linha na posição 1, a coluna vai ser na posição 2 e o valor de cada coluna na posição 3. Beleza, aqui montei um select para poder verificar o dado de cada coluna, ou seja, o valor atual de cada coluna quando esse ID for igual ao ID a partir do ID que está vindo do log. Beleza, aqui executei o select e vai retornar um dado do tipo tupla. Aí fiz a conversão para list e armazenei numa variável dbvalue. Beleza, aqui vou printar o valor atual, o valor anterior, primeiramente a coluna, depois o valor que tem no banco, para depois o valor atual que tá no log. Beleza. Depois eu vou fazer um update na tabela, porque o dado do banco for diferente do dado que está vindo no log, então é porque ele sofreu um redor. Então se sofreu o redor, tem que atualizar o valor. Aqui montei o SQL do update e aqui executei o comando e aqui finalmente deu um commit para poder persistir o dado no banco de dados. Beleza. E a variável a lista updated value que eu criei antes é para armazenar os dados, as transações que sofreram atualização. Aí beleza, uma vez que a coluna foi atualizada, aí vai estar inserindo nessa lista de updated value. E variáveis na posição coluna vai receber o valor para mostrar no final todas as variáveis com os respectivos valores. E por fim, usei essa aqui o set, uma estrutura do Python. Aqui vai remover os dados duplicados. Por fim, eu printei os dados que foram atualizados, as transações atualizadas e as variáveis com os respectivos valores. E por fim, dei um close no arquivo, aí iniciou abriu um arquivo, tem que fechar. E aqui, se a conexão foi iniciada, aí tem que fechar a conexão também com o cursor que foi usado para manipular os dados do SGBD com o Python. Então
Então, agora vai ser a parte dos testes. E primeiramente aqui vou usar o primeiro arquivo, que é o teste 03. Aqui tá com os dados que foram passados no arquivo de log. Beleza, aqui. Agora vou executar o código. Beleza, os dados, o arquivo foi executado. Aqui tá dizendo que a conexão foi estabelecida com sucesso com o SGBD. Aqui está apresentando os valores atuais do arquivo, ou seja, os valores iniciais do arquivo teste 03. Aqui os dados que estão no checkpoint T3, T4, T5 nesse caso. Se eu for lá no arquivo vai ver T3, T4, T5. E aqui os dados que são para aplicar o redor, ou seja, os arquivos, as transações que tem commit depois, as transações que tem commit depois ou seja, a partir do checkpoint, a partir do início do checkpoint. Os dados que sofreram commit antes do checkpoint não importa para mim, ou seja, pro log, porque esses dados provavelmente já foram finalizados, já deram sucesso. Aí isso não importa. Então é por isso que por isso que eu comecei a partir do início do checkpoint. Aqui as transações que não sofreram redor, ou seja, que sofreram o undo, mas que não era o objetivo do trabalho. Aqui ele faz um select a partir da coluna atual, da tabela atual com o ID que foi passado. Aí ele vê o valor antigo foi 20, nesse caso para o B, aí o atual é 15, então dá um update e passa o valor atual do B como 15. Aí ele faz isso para qualquer transação que precisa ser atualizado. Aí beleza. Aqui no fim os dados que sofreram atualização são EDCBA nesse caso. E o resultado esse resultado não é o mesmo que está lá no início do arquivo. Esse aqui é o resultado com a atualização. Ou seja, se agora eu for no banco, aí eu dei um select, aí vai ver que os dados estão persistindo no banco de dados com o update. Aí beleza, agora eu vou executar o teste final. Para o teste final, conforme eu implementei aqui, tem que passar o true aqui. Aí passando o true, ele já vai saber que tu quer usar o teste final. Beleza, executando o teste final. Aqui, beleza, aqui são os valores iniciais do arquivo de log, as transações com checkpoint, nesse caso só T7, aplicado o redor T8 e T7, e por fim a transação que não aplicou redor foi o T9. Aí a mesma coisa para o outro arquivo, aí verificando o valor antigo, se precisar atualizar, atualizou. Aí, por exemplo, nesse caso o X está com o valor antigo de... Ah, tá, acho que tenho que resetar primeiro. Tenho que resetar a tabela, essa tabela. Beleza, só vou resetar. Aqui coloquei os dados aqui, os dados necessários para manipular as tabelas. Aqui, beleza, certinho, resetei os dados. Beleza, aqui os dados que sofreram redor, que não sofreram, os dados do checkpoint. Aqui o X, por exemplo, estava com o valor anterior 0 e agora está com 30. Tá com 30. Se eu for no banco, aí dei um select,
Agora é a tabela teste final. Teste final. Aí beleza, o X tá com 30. Aí no arquivo teste final, o X, por exemplo, tá com 0. Por que, que o valor do X foi alterado? O valor do X foi alterado porque depois do checkpoint, o T8 escreveu sobre o X. O T8 escreveu sobre o X e o T8 deu commit, ou seja, aplicou o redo. Aí, então, com isso, finalizamos o trabalho que é a implementação do redo com o checkpoint usando a linguagem Python com SGBD MySQL.